Bom dia a todos vocês. Estamos aqui de volta com a terceira etapa da formação continuada em serviço para professores da rede pública estadual de Rondônia. É um prazer imenso estar aqui com todos novamente, dando esse bom dia. Hoje, junto com os nossos professores de língua portuguesa e coordenadores pedagógicos, mais um momento de aprendizado, de troca de experiência, de muita aprendizagem que estamos nesse momento vivenciando. É uma honra e em nome da Secretaria de Estado da Educação, da Diretoria Geral de Educação, faço o convite para todos vocês, professores da Rede Estadual de Ensino, do componente curricular de língua portuguesa, estarem participando conosco. Temos uma grande trajetória pela frente, com certeza vamos colher bons frutos desses momentos e convido todos vocês a estar conosco. Vem conosco. Hoje vai estar aqui comigo a professora Adriana Marques, nossa professora de língua portuguesa. Adriana, vem aqui, nós estamos te esperando ansiosos para esse momento. Temos mais de 200 pessoas já aguardando ao vivo. Na última formação tivemos 2.000 professores, mais de 4.000 visualizações. Olha que bacana. É com você, Adriana. Vem aqui.
não ultrapassar, né? Ah, agora eu tô me ouvindo, mas tá dando eco. Se quiser que eu te laser também. Bom dia! Novamente retornamos, pedimos desculpas por esse momento de transtorno. Infelizmente tivemos um problema técnico em relação ao áudio, mas agora estão me ouvindo? Sim? Maravilha! Os técnicos estão todos aqui de prontidão para nos ajudar neste momento, tá ok? Então vamos continuar. Muito obrigada pela participação de todos, temos quase aí 200 professores, ficamos muito felizes, agradecemos sobretudo aos gestores, às superintendências que têm se mobilizado para que nós possamos participar deste momento de formação continuada com os professores de língua portuguesa do nosso estado de Rondônia. Então hoje nós entraremos na etapa 3, olha que maravilha, né? Então a etapa 3 tem como a temática examinando convergências e divergências entre textos. É o tópico 3 relacionado com a temática relações entre textos. O aproveitamento dos estudantes foi assim bem considerável. Vamos ver agora, mas sabemos que para todos os descritores precisamos trabalhar a proficiência dos estudantes pensando avançar nos níveis de desempenho, tá? Então vamos avançar. Durante a semana passada, foram entregues as sequências didáticas. Quem recebeu as sequências didáticas, que já está aí com os estudantes trabalhando, né, colocando em prática aquilo que nós temos visto aqui na teoria, nos nossos encontros síncronos. Então, nós temos como que se configuram essas sequências didáticas. Na etapa 1, o título foi Esquadrinhando informações, fatos e opiniões em textos diversos. Lembra qual foi o foco, qual foi o descritor foco da etapa 1? Quem lembra? Foi o descritor 14, né? Que era para distinguir os textos entre fato e opinião.
E como que essas sequências didáticas, elas vão avançando? Logo, nós temos a primeira parte que é chamada de retomada. É o momento de diagnosticar aquilo que os estudantes conhecem dos descritores. Na etapa 1 foram 6 questões, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Já a ampliação é o momento em que lá na retomada você fez a avaliação diagnóstica, viu a porcentagem de acertos e de erros e em seguida o que você vai fazer? Trabalhar os conceitos com os descritores que os estudantes tiveram maior dificuldade. Vimos que, na primeira etapa, o descritor foco era o 14 porque foi uma porcentagem menor de acertos. Mas não quer dizer que na hora que você vai fazer a avaliação diagnóstica com o seu 9º ano, com o seu 8º ano, com o 2º, com o 3º ano, principalmente, que será o mesmo descritor. Pode acontecer que lá no 9º A, o descritor em que os estudantes tiveram maior dificuldade foi, na etapa 1, o descritor 6. Logo, você vai focar ainda mais no descritor 6, certo? A ampliação, então. Terminei lá na retomada, fiz a avaliação diagnóstica, apresentei os conceitos. Peraí, o estudante tem dificuldade com o tema, tem dificuldade de entender qual é o tema do texto, qual é o assunto, de que trata o texto, ou tem dificuldade, o que é um fato, o que é uma opinião, em que momento que aparece a opinião do autor, em que momento ele está só descrevendo um fato. Então, eu vou ampliar esse conhecimento. Ampliei esse conhecimento, então agora vou aplicar novamente as questões para ver, peraí, eles aprenderam bem, conseguiram compreender os conceitos, acertaram todas as questões, todos os descritores, então agora eu vou avançar. A consolidação é o momento da autoavaliação do estudante. É quando eles vão perceber se eles mesmos vão perceber se, não, peraí, eu compreendi o que é fato, mas ainda tenho dificuldade no que é opinião. Peraí, eu compreendi o que é assunto, mas eu confundo um pouco, não entendo perfeitamente. Peraí, professor, então eu preciso melhorar nisso. Então, a consolidação será o momento para aprimorar. Ou, como a palavra já diz, consolidar, deixar sólido aquele conhecimento, aquele conceito. E em seguida tivemos a etapa 2, não foi? Que o tema foi transitando entre a linguagem verbal e não verbal nos gêneros textuais, certo? Tivemos também o descritor foco. Em cada etapa nós temos um descritor foco, aquele descritor em que nós fizemos a análise na plataforma do Saero, lembrem de estarem sempre entrando na plataforma do Saero para identificar quais foram as maiores dificuldades do estudante de 2023. Então, na retomada, novamente nós tivemos 14 questões no ensino fundamental, 12 questões no ensino médio. Mas, Adriana, por que aqui nós tivemos uma quantidade maior para o ensino fundamental e menor para o ensino médio? Por quê? Porque são mais descritores, Então, na etapa 2, nós vimos que eles precisam reforçar principalmente os descritores que estavam com maiores dificuldades. E tem outra situação. No ensino fundamental, os estudantes, os textos são menores. Enquanto que o ensino médio, os textos são maiores, então há um tempo maior para que sejam trabalhados os textos, que não é somente ler, mas trabalhar a questão da compreensão global do texto. E assim por diante. Erickson, traz aqui para mim, por gentileza, as sequências didáticas. Vamos ver agora um pouco da estrutura das sequências didáticas. Como é que elas vieram organizadas. Então, aqui é do ensino médio, da etapa 1, certo? Então, temos aí algo que eu trouxe foi, as sequências didáticas da etapa do ensino médio, elas serão de cor azul, tá? E as sequências didáticas do ensino fundamental serão amarelas. Então, temos aqui etapa 1, o título bonitinho, o objetivo, a apresentação do descritor foco e os descritores que serão trabalhados. Então, temos
1, 2, 3, 4, 5 descritores só na etapa 1. Mas lembrando que as sequências didáticas elas são elaboradas pensando que precisamos trabalhar com os descritores que o estudante tem mais dificuldade, certo? Para cada momento nós temos 6, para cada sequência didática nós temos 6 aulas. Há 2 aulas para cada momento. Então, o objetivo, tá? Lembrando que todas as nossas sequências didáticas, todo o programa de formação continuada é fundamentado onde? Na matriz de referência do SAEB. Então, nós estamos sempre com ele, é nosso material de cabeceira, tá? Nós estamos sempre com esse material para estar complementando, para estar organizando o material para vocês. Então, nós temos o tópico 1, procedimentos de leitura e os descritores, né? Temos o D1, localizar informações explícitas, o D3, inferir o sentido de uma palavra, o D4, inferir uma informação implícita, D6, identificar o tema e o D14, distinguir o fato da opinião, que foi a nossa aula da etapa 1. Mas, lembrando que eu preciso trabalhar todos esses descritores pensando naquele que será o foco da minha turma. Continuando, trouxemos a finalidade da sequência didática e então um quadro resumo com as habilidades, com os descritores, com as expectativas de aprendizagem e os objetos de conhecimento, tá? Tudo certinho para que vocês possam até mesmo depois montar os seus planejamentos, na hora de poder registrar no diário eletrônico, tá tudo organizadinho para auxiliá-los nesse momento. E como que essas atividades estão organizadas? Como nós vimos ainda há pouco, nós temos a retomada, que é o momento da avaliação diagnóstica, a ampliação e a consolidação. Sempre estaremos trabalhando com esses 3 momentos em todas as sequências didáticas. Então, a retomada, o tempo previsto, sempre 2 aulas. Trouxemos quais são os conhecimentos prévios que os estudantes precisam apresentar, tá? O que podemos trabalhar com eles. As orientações, de que forma eu trabalho na retomada. Isso são sugestões. Vocês podem pensar em outras formas de trabalhar. O importante é que sejam aplicadas as sequências didáticas, certo? Então, uma das sugestões foi realizar a primeira avaliação diagnóstica para identificar os conhecimentos prévios, as dificuldades e necessidades dos estudantes, tá? Por meio dos descritores, procedimento de leitura. Após essa aplicação, vamos sempre corrigir coletivamente, para que os estudantes comecem a observar onde foi que eles erraram, quais foram os erros, quais foram as dificuldades que eles tiveram, tá? E a partir daí, fiz um diagnóstico, observei onde foi que os estudantes tiveram maior dificuldade. Agora eu vou apresentar esses conceitos que não foram consolidados, de acordo com os descritores. Uma sugestão que eu trouxe para vocês foi realizar essa avaliação diagnóstica na primeira aula. Como na etapa 1 são 5 descritores, sabemos que não dá para trabalhar tudo de uma vez só, né? Precisamos dividir. Então, sugeri que fossem 3 descritores primeiro. Então, você trabalha um tempo de resolução com eles e depois um tempo de correção. Tá? E na segunda aula, trabalho os descritores 6 e 14, que são aqueles que os estudantes tiveram maior dificuldade. Sempre resolução individual e resolução coletiva. Tá? Então, em seguida vem as questões. Tá? Podem perceber que do ensino médio os textos são maiores, demandam um pouquinho mais de tempo. Tá? Vem uma quantidade de questão para cada descritor. Então, aqui já está lá a numeração do descritor para que você possa ver quais foram os descritores que os estudantes tiveram maior dificuldade. Tá? Tudinho, bonitinho. E em seguida, vamos... Aqui temos o segundo momento. 14, aí aqui o descritor 14, que foi o nosso foco, tá? Com os textos, podem perceber, os textos são um pouquinho maiores.
Então, vem o segundo momento, que é a ampliação, também 2 aulas, tá? Sempre pensando em 2 aulas. Mas, Adriana, e agora? O tempo é pouco, né? As sequências didáticas chegaram na 4ª, na 5ª, eu nem consegui terminar a etapa 1, ainda falta a etapa 2 e já começou a etapa 3. O que eu vou fazer? Calma, gente, calma. Vamos aos poucos. O importante é que os estudantes tenham essa vivência, essa experiência, que eles possam participar de todos os momentos, tá? Que eles possam realizar todos os descritores. Continuando. Ah, sim, estou vendo aqui, os meninos estão encaminhando as mensagens. Perguntaram, não recebi o material. Já tem uma novidade para vocês, que ninguém mais vai ficar sem material, tá? Porque não chegou. Eu vou já trazer para vocês. Aguenta firme aí, não sai daí. Continuando. Tá? Então, temos aqui, importante então, quem não recebeu já está conhecendo a sequência didática. Na hora que for trabalhar já vai estar, ó, bacaninha, né? Continuando, então, sempre, né, as questões divididas por descritores para auxiliá-los. Adriana, foi você que construiu essas questões? Você que montou? Não, tá? Eu não posso construir, por enquanto, os itens relacionados ao SAEB. A gente depois fizer um curso, né, for mais ainda capacitada, o que nós fazemos? Fazemos uma curadoria de questões, tá? Do fácil até o difícil, para que os estudantes possam resolvê-las. Tá bom? Quando eu estava em sala de aula, eu fazia isso com os estudantes. Montava várias sequências didáticas para que eles, então, pudessem fazer as questões, resolver as questões. E a partir daí nós tivemos até uma vez, contar um segredinho, nós fizemos uma questão, foram 2 questões que estavam lá no SAERO e no SAEB. E os estudantes falaram, professora, lembra daquela questão? Estava aqui. Então, quanto mais questões forem solucionadas dos descritores, melhor será no momento em que eles estarão realizando as avaliações externas, né? Eu sempre digo, língua portuguesa é análise. Eu preciso ler. Quanto mais eu leio os textos, mais eu compreendo. Então, eu sei que existem momentos que os textos são enormes, que há uma dificuldade, mas não desistam. Continuem investindo na questão da leitura. Tá, fechamos aqui a parte 2, bastante questões. Lembrem sempre, resolvam algumas com eles e outras deixem que eles resolvam coletivamente ou individualmente, conforme a critério de cada professor. E por fim, então, nós temos a consolidação, mais 2 aulas. Mas por que, Adriana, são 2 aulas para cada momento? Por quê? Nós temos que pensar que há um tempo de resolver as questões, há um tempo de estar junto com eles corrigindo. Então, eu preciso ter esses 2 tempos. Os estudantes precisam também resolver as questões sozinhos, porque no momento das avaliações externas, nós, professores, não estaremos com eles, né? Mas também precisamos levá-los a compreender o porquê da escolha daquelas questões, tá? Então, na consolidação, eu não tenho mais questões. Eu tenho sugestões do que eu vou trabalhar para consolidar, deixar sólido aqueles conceitos que foram apresentados. Ok? Então, é o momento de retomar os objetivos, de aplicar a autoavaliação com os estudantes. Espera aí, são 5 descritores no tópico 1? Ok. Quais são os descritores que ainda não foram consolidados, não solidificou, não compreenderam, apesar de terem feito questões na retomada e na ampliação, do professor ter passado pelos conceitos. Tá? Então, nós vamos... Opa! Voltou. Vamos, então, trabalhar nesse momento. Aqui trouxemos também, ó, os gabaritos, já para vocês não precisarem ficar pesquisando qual é o gabarito. Tudo organizadinho. Essa sequência didática está com todas as sugestões necessárias para que vocês possam trabalhar com os estudantes. Da mesma forma, nós temos... Só um minuto... A sequência didática do ensino fundamental. Lembra que eu falei? É amarela, tá? Para não confundir. Então, azul, ensino médio, amarelo, ensino fundamental. E aqui, novamente, tá? Vem toda a estrutura, tá? Tudo direitinho. Aqui, ó, ensino fundamental, os descritores, as expectativas de aprendizagem, objeto de conhecimento, ok? E, por diante, é a mesma estrutura do ensino médio. Retornando,
E enquanto isso, assim, pensando bem, Adriana, como que eu devo trabalhar com as sequências didáticas? E agora, será que eu vou ter tempo suficiente para isso? Retoma para mim os slides, por gentileza. Para que vamos nos organizar com relação aos horários, né? Língua portuguesa tem uma quantidade específica no ensino fundamental, outra no ensino médio. Temos a parte do currículo, mas lembrando sempre, o currículo está totalmente alinhado às habilidades, as sequências didáticas estão totalmente alinhadas às habilidades da BNCC, aos descritores do SAEB. Então, não vamos jamais fugir daquilo que precisa ser trabalhado em cada série, certo? Continuando. Há mais alguma informação aí no chat? Vão mandando para mim, tá ok? Agora, aqui chegou a grande surpresa. Vamos lá, então. A surpresa é o seguinte, a partir de hoje, nós teremos a linha do tempo do Padlet, o Padlet. Então, vocês estarão lá compartilhando a cada etapa que nós estivermos fotos, vídeos, dúvidas, sugestões relacionadas à nossa formação. Enquanto o ambiente virtual está sendo organizado, nós estamos trabalhando para o mais rápido possível termos esse ambiente virtual, para que vocês estejam se inscrevendo e participando, mas enquanto isso nós teremos um outro canal de compartilhamento e para que nós possamos também nos comunicar. Então, para que vai ser o Padlet, a linha do tempo do Padlet? Tenta encaminhar o link, consegue? Os meninos, encaminhar o link lá no chat do Padlet, quando abrir lá, por gentileza. Abre para mim agora o Padlet. Vamos ver então diretamente, isso, copia o endereço, encaminha lá para os professores acessarem neste momento, por gentileza. Então, nesse momento, nós teremos essa linha do tempo, tá? Que é relacionada à língua portuguesa. Todos os professores de língua portuguesa do nosso estado, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, estarão participando, compartilhando materiais, compartilhando os momentos em que vocês estão na sala de aula, trabalhando as aulas assíncronas, as atividades assíncronas. Já temos 2 sequências didáticas que foram encaminhadas aos professores, tá? Por meio das superintendências, e temos também, e teremos já a sequência didática dessa etapa 3. Então, aqui, quem registrou a etapa 2? Há 15 dias. Então, no dia 30 de agosto, nós tivemos a aula síncrona da etapa 2. Clica bem aqui, tá? Aí você vai poder comentar. Adiciona comentário. Quando você vai clicar em adicionar comentário, você pode encaminhar vídeos, tá? Pode gravar vídeos, pode tirar foto na hora com os estudantes, gravar áudio se desejar, tá? Encaminhar material. Então, vocês têm todo um aparato aqui para poder resolver aqui, encaminhar as informações, tá? Retornando. Quando nós estamos, então, em seguida nós temos o próximo que você pode também comentar e encaminhar as fotos, encaminhar sugestões, dúvidas da etapa 1. Quem recebeu a etapa 1, que já está trabalhando com os estudantes, é o momento de registrar, porque aqui vai estar tudo o registrado que vocês estão fazendo. Para dizer assim, olha, eu estou frequente, eu estou participando, eu estou aqui com vocês. Vocês da SEDUC, juntamente conosco nas escolas, estamos todos unidos para melhorarmos o nível de desempenho dos estudantes, ok? Aqui. E vamos em seguida, vamos para a sequência didática da etapa 2, tá? Tem aqui as ações desenvolvidas que vocês trabalharam. E hoje nós estamos na aula 5 da etapa 3. Bora ver, comecem, quem conseguiram entrar, foi encaminhado o link? Vamos encaminhar então o link para vocês do Padlet, para que todos possam, nesse momento, registrar. Vamos registrar, então,
a aula síncrona da etapa 3, ok? E continuando, Erickson retorna, por gentileza, vamos retornar aos slides. Então, para que nós vamos utilizar a linha do tempo? Para apresentar as aplicações da sequência didática, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, para apresentar os depoimentos dos estudantes, o que eles estão realizando naquele momento, o que eles avançaram, o que aprimorou no conhecimento deles, tá? Os avanços em cada etapa, vamos já falar com relação aos avanços, e as dúvidas e sugestões sobre os descritores ou a sequência didática, ok? Entramos então na etapa 3. Qual é o objetivo da etapa 3? Ah, sim, outra situação. Dentro dessas sequências didáticas, está aqui, SD, sequência didática etapa 1, SD, sequência didática etapa 2. Eu já vou, assim que finalizar, vou subir para vocês as sequências didáticas, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, da etapa 1 e da etapa 2. Então, toda vez que vocês precisarem ter acesso, entrem no Padlet. Já no Padlet estarão as atividades. Ah, professora, eu não recebi. Vai lá no Padlet, que vai estar essa atividade, ok? Vamos então, e para que todos tenham acesso. Continuando, o objetivo. A etapa 3 é relações entre textos. Então, qual é o objetivo principal? A análise e a comparação de textos, tá? Por meio de quê? Para que eles possam reconhecer os pontos de convergência e divergência, tá? E além disso também analisar criticamente os diferentes discursos. Então vamos analisar, comparar os textos, reconhecer os pontos de convergência e divergência, analisar criticamente os diferentes discursos. Tópico 3 é denominado relação entre textos. Quais são os... Nesse tópico será muito bacana porque nós temos somente 2 descritores, né? Então vai dar para trabalhar bastante o tópico 3 para que os estudantes fiquem beleza chuchu, né? Como fala. Então, o descritor 20, ele quer que o estudante reconheça diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratem do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido, daquelas que será recebido. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratem sempre do mesmo tema. Qual é a diferença do D20 para o D21? O D21 já é reconhecer posições distintas. Serão as convergências entre 2 ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ao mesmo tempo. Mas sempre em relação à comparação, tá? Os dois descritores vão trabalhar com a comparação. E vimos então os resultados de 2023 do Saero. O que nós percebemos? Que o D20 no 9º ano já foi 62%. Olha só que maravilha, né? Já o D21, 45%. Então, o descritor foco do 9º ano será o D21. Já no 2º ano, que foi a turma avaliada do ensino médio, foi o contrário. Os estudantes acertaram somente 46% do D20 e aquilo que eram das divergentes já acertaram 60%. Olha só, inverteram as situações. Então, no ensino fundamental, vamos trabalhar mais o D21. Já no ensino médio, vamos focar no D20, ok? Que percurso é que nós vamos fazer dentro dessa etapa 3? Primeiramente, vamos pensar no ensino fundamental, que é o foco D21. Então, no D21, nós vamos trabalhar com a comparação,
o tema e o posicionamento. Qual é o ponto de vista do autor do texto, ou dos autores dos textos, porque sempre serão dois textos, já que é comparação, né? Ou também pode apresentar um texto somente com duas pessoas apresentando posicionamentos. Então, dentro do foco D21, nós vamos ver os pontos de vistas, qual é a temática apresentada, quais são as visões relacionadas a um fato ou assunto e análise crítica dos discursos. Sempre pensando, sempre analisando e comparando. Já no D20, que é do ensino médio, nós teremos 3 tópicos principais. Vamos observar os elementos de um texto, o tratamento das informações e como foi produzido e para quem foi produzido, tá? Qual é a finalidade daquele texto? Expectativa de aprendizagem. Como foi composto, como foram compostos esses textos, o que é relacionado ao gênero, ao discurso, às maneiras retóricas, né? Ao estilo, às sequências típicas de linguagens, porque cada um tem um tipo de linguagem. E a partir daí comparar pelo menos 2 textos a partir do reconhecimento de diferenças de tratamento relacionadas ao gênero. A partir daí, então, apontar quais são as diferenças entre os textos que circulam ao gênero textual, discursivo ou ao estilo de linguagem. Então, sempre observando que gênero textual, lembram da aula passada? Tipologia textual, gênero textual. Então, que gênero textual está sendo apresentado? Qual opinião? É divergente? É convergente? Vou já mandar o link para vocês. Continuando então, vamos para a prática. Agora o que é importante, o professor gosta de prática, né? Gostamos de ver na prática qual é a atividade e como resolver essa atividade. Então sempre lembre, nossos planejamentos estão alinhados à formação geral básica, à BNCC. Então, o que nós vamos fazer? Observando, aqui é do ensino fundamental, nós temos as habilidades associadas. Dentro dessa atividade, nós temos a prática de linguagem, leitura, que vai ser o maior foco para nós nesse curso, os objetos de conhecimento, estratégia de compreensão e produção de textos jornalísticos. Nas questões, o que eu observei fazendo a curadoria, que tanto o SAEB quanto o SAERO trabalham bastante os textos jornalísticos. Artigo de opinião, editorial, resenha. Então, são esses textos que nós precisamos focar bastante com os estudantes. Teremos, então, nessa atividade, a habilidade do 8º ano de língua portuguesa número 1. Tá? E, por fim, o nosso descritor reconhecer posições distintas entre 2 ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Vamos então aos textos. Agora é a hora de treinar, né? De realmente observar como que os estudantes estarão resolvendo essas questões. Primeiro texto, lembrando sempre que nós teremos essas comparações. O primeiro texto está apresentando o seguinte, uma opinião. Achei muito interessante, de bom gosto, a edição especial Mulher, de junho de 2007. Principalmente a reportagem 10 coisas para ter antes de morrer. A revista, novamente, nos brindou com um excelente presente. Parabéns pelo trabalho. Alguém apresentou essa opinião. Já no texto 2, interessante a edição especial Mulher, com reportagens esclarecedoras e atuais, mostrando principalmente a quem viaja com frequência, novidades para comprar. Apenas achei as últimas páginas desnecessárias. 10 coisas para ter antes de morrer. Poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Há tantas coisas que uma mulher contemporânea gostaria de saber e sobre quais gostaria de ser informada. Rosicler Bondan. Então, percebemos, um leitor foi de Eunápolis, Bahia, e o outro foi de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, falando sobre o momento da revista. Ok, tá. Então, a pergunta foi, sobre a reportagem, 10 coisas para ter antes de morrer, esses textos apresentam que tipo de opinião? As opiniões estão ambíguas? Eu pergunto para vocês, olha aqui para mim. Eu pergunto para vocês, o estudante compreende o significado de ambíguo? O próximo, divergentes.
Alguns que gostam de ler os textos, os livros que são best-sellers das séries, tem, né, Convergente, Divergente, então provavelmente eles possam compreender esse termo. Imprecisas, incoerentes ou preconceituosas? Antes de nós pensarmos na resposta, vamos ver que tipo de resposta os estudantes poderiam ter apresentado. Vamos lá. Eu peço aos técnicos que busquem o link do Padlet, por gentileza, para poder encaminhar no chat, tá? Porque nesse momento, vamos lá, dentro do Canva do Erickson, tem lá. Entra no Canva do Erickson, no outro computador que consegue ver. Justificativa das escolhas dos estudantes. Quais foram, então, as justificativas das escolhas dos estudantes? Se o estudante escolheu a letra A, o que nós podemos empreender, repensar nas escolhas dele? Que provavelmente ele não reconhece divergências entre as opiniões, já que lá estava escrito o quê? Ambíguas, né? Que tem duplo sentido. Já a letra B é a nossa resposta, né? Que é divergentes. Enquanto o primeiro leitor apresenta que ele gostou muito, acreditou que foi o quê? Olha aqui a opinião. Excelente, excelente. Outro, o adjetivo, interessante, tá? Então, a opinião, lembra, são sempre adjetivos. Quais são as marcas de linguagens que demonstram opinião? Já no texto 2, ele começa falando da revista toda, mas ao final ele fala o seguinte, que foram desnecessárias. Enquanto um acreditou que foi interessante, excelente, o outro desnecessário. Então, é dessa forma, solicitar que os estudantes estejam sublinhando, circulando, fazendo estrelinha, o que for, mas que eles vejam as marcas de linguagens dentro dos textos, tá? Continuando. Então, esse aqui que acertou, parabéns. Né? Foi ok. Esse ainda tem dificuldade. A letra C, provavelmente ele não analisou as opiniões, já que dentro da resposta estava imprecisas, não tem precisão, não tem um significado, ok, eu não consigo compreender se é divergente, se é convergente. Tá? Então, não houve essa análise. Ele simplesmente pensou, vou marcar a letra C. A letra D, ele tem dificuldade em distinguir os vocábulos, o que é divergente e o que é incoerente. Tá? Então, preciso trabalhar o significado de cada vocábulo. E, por fim, a letra D, relacionou somente um ponto de vista, sem comparar os textos, já que ele colocou aqui como preconceituosas. O que pode ter falado assim, peraí, o texto 2 ele pode ter sido preconceituoso, que está falando desnecessário. Então, ele pensou muito mais só no texto 2 do que comparando os dois textos. Como que eu posso trabalhar para melhorar esse descritor, para que o estudante avance no desempenho? Realizar uma leitura dirigida, sublinhando os pontos de vista, como fiz agora com vocês, de cada leitor, para compreender os textos, faltou um S aqui, hein? Vou consertar. Os textos de forma global. Eu preciso, como eu falei desde o início, destrinchar, ser o Jack Estripador, riscar tudo para compreender cada informação apresentada no texto. É nesse momento que nós estaremos trabalhando para que eles melhorem as suas interpretações e sejam mais ágeis na hora das respostas, certo? Vamos continuar? Que o tempo urge, né? Nós vamos ter que correr um pouquinho hoje, mas vamos dar conta. Agora para o ensino médio. Quem é aí do ensino médio? Vamos lá, eu sei que tem gente que trabalha fundamental e médio. Já no ensino médio nós temos as habilidades que estão aí da etapa 3. O foco hoje será nessa atividade, a habilidade do primeiro ao terceiro ano, de língua portuguesa 38, e vamos comparar 2 textos jornalísticos que tratem do mesmo assunto ou do mesmo fato. Agora aqui é o mesmo assunto. Vamos lá então.
E o campo, lembra dos campos de atuação no ensino médio, no ensino fundamental, que são 5, não é isso? O campo que mais trabalha, lembrem, não esqueçam dessa dica, o campo que mais trabalha nas avaliações externas é o campo jornalístico-midiático. Porque é o foco do nono, principalmente do nono, segundo e terceiro ano, tá ok? Oitavo, nono, segundo e terceiro. Vamos lá, percebe que os textos vão aumentando, né? Vamos aumentar aqui o texto para os colegas poderem ver melhor, os professores. Texto 1. Lembra do enunciado sempre. Leia os textos a seguir. Geralmente são os mesmos enunciados. Texto 1. Nós, da Verdade em Ponto, gostamos de salientar o nosso compromisso com a verdade. É importante que um jornal sempre publique notícias com fontes confiáveis. E é o que fazemos. Como veículo de mídia, sempre checamos as informações que chegam até a redação, para nunca publicarmos algo que falte com a verdade. A nossa equipe defende a premissa de que é mais importante entregar a notícia prezando pela veracidade, em vez de tentar ser sempre o primeiro a entregá-la e acabar caindo na rede das notícias falsas. Texto 2. A notícia, na hora, gostaria de expor, por meio de nossa proposta editorial, o seu posicionamento sobre a publicação de reportagens. Gostamos de zelar primordialmente pela, olha aí, rapidez de nossos meios de comunicação, para que você, leitor, saiba de todos os fatos na hora, como o próprio nome do nosso jornal diz. São muitos os fatos que chegam à nossa redação a todo momento. E a velocidade de publicação é o nosso motor. A velocidade, olha isso. Assim, pontuamos que achamos mais importante a publicação de um fato assim que ele acontece. Caso a situação se mostre uma inverdade, sempre publicamos nota de retratação. Esse nunca foi um problema para o nosso jornal, que zela pela entrega de conteúdo para seus leitores com rapidez. Temos 2 textos com o mesmo assunto. Qual é o assunto? Apresentar a notícia o mais rápido possível. Mas será que as opiniões estão da mesma forma? Então nós vamos à prática. A pergunta é: o comando, de acordo com esses textos, entende-se o quê? Infere-se o quê? A. O texto 1 mostra um argumento infundado quando comparado ao texto 2. Adriana, o que é infundado? Né? Precisamos trabalhar isso com os estudantes, trabalhar a pesquisa dos significados dos vocábulos. B. O texto 1 apresenta um posicionamento diferente do texto 2. Será que é diferente? Será que é igual? C. O texto 2 discorda da publicação de nota de retratação. E D, o texto 2 faz uma crítica à publicação rápida de notícias. Vamos lá, bora ver qual seria a resposta. Formos analisar qual resposta vocês marcariam com relação à leitura dos textos. Lembre que já tem algumas palavras-chave, algumas marcas linguísticas que já demonstram o posicionamento de cada texto. Por isso, vocês viram a importância, enquanto eu fui lendo, trazendo a entonação, você já começa a perceber quais são as diferenças. Olha, estão mostrando aí, letra B, o texto 1 apresenta um posicionamento diferente do texto 2, letra B. Vamos ver lá. Oi, Luciana Lino. Vamos lá, então. Aqui eu trouxe de uma forma um pouco diferente, então, que se o estudante assinalou a letra C, infelizmente é 0%. Ele não compreende ainda essa comparação entre textos, entre os posicionamentos. Aí o que eu faço, Adriana? Esse estudante marcou, ele está com dificuldade. Qual é a mediação? Disponibilizar texto com assuntos em comum para que identifique as informações que são convergentes e divergentes. Trabalhem com esses vocábulos com os estudantes. Quem marcou a alternativa A ou D está entre 50%, está no caminho. Ele já sabe comparar, mas ainda tem alguma dificuldade. Ele reconhece os textos com diferentes pontos de vista, mas só compreendeu que o texto 1 apresentou um argumento infundado. Então, nesse momento, eu preciso revisar a função social de uma notícia. Para que serve a notícia?
né? A partir da releitura de editoriais, porque esse era um editorial, e a realização de um debate a partir dos tópicos. O que vocês vão trabalhar com eles? O que é uma notícia? Para que é escrita a notícia? Qual é o posicionamento dos textos? Circula lá o posicionamento de cada autor. Quais são os pontos de vista fundamentados? Tem fundamentação ou foi apresentado de qualquer jeito? Já o outro que marcou a letra D, ele até reconhece o posicionamento divergente dos textos, mas confundiu as críticas de cada editorial. Ele sabe que é divergente, mas ainda não compreendeu quais são as críticas. Então, nessa mediação, o que eu tenho que fazer? Uma leitura coletiva dos textos. Você, junto com os estudantes, a partir de que tópicos? A abordagem dessa notícia, a diferença entre os textos, o que traz de diferente, divergente entre eles. Pode também sugerir aos estudantes que eles façam um esquema das informações. Quais são as informações principais e quais são as informações secundárias de cada texto. E, por fim, quem acertou a letra B, parabéns, esse compreende a comparação entre os posicionamentos daquele editorial, né? Compreendendo o quê? Ele estabeleceu essa comparação e ele entendeu que no texto 1, defende a conferência da notícia antes da publicação. Enquanto o texto 2, defende a publicação da notícia rapidamente, sem checagem. Né? Mas só que o texto fala o seguinte, tá, eu mando logo, eu quero que os leitores saibam, reconheçam as notícias, mas não nos preocupamos em fazer retratação, caso haja algum erro. Então, o texto 1 apresenta um ponto de vista diferente do texto 2, pois o texto 2 ainda fala sobre as notas de retratação, ok? Continuando então. Quais são os objetivos de aprendizado dos escritores da etapa 3? O que eu preciso trabalhar para ampliar o conhecimento dos estudantes? Sempre, o que eu tenho feito com vocês, a prática mesmo. Realizar a leitura para obter as informações globais e específicas de cada texto. Ou seja, informações principais e secundárias. Tá? Que tipo de texto é esse? Qual é o gênero? Qual é o assunto? De que trata esse texto? Para que foi escrito? Para quem foi escrito? É sempre importante estar perguntando para os estudantes. Estabelecer relações temáticas entre os textos. Qual é o tema, né, daqueles textos? São temas parecidos, são temas diferentes, reconhecer as divergências e convergências. Tá, o tema é sobre a informação, sobre a notícia. Tá, esses textos, eles divergem ou convergem com relação ao tema? O tema, as opiniões, compreender a existência de gêneros textuais diversos. Isso aqui, pessoal, é o foco da nossa formação. Os estudantes precisam compreender quais são os tipos, quais são os gêneros textuais que circulam na nossa sociedade. Porque quando eles abrirem os textos, já vão perceber, peraí, isso aqui é uma notícia, não, isso aqui é uma reportagem, não, isso aqui é um artigo de opinião, tá? E o seu tratamento de temas semelhantes. Interpretar a finalidade, para que aquele gênero textual está sendo escrito. Né? Com abordagem de temas iguais. E ainda, inferir o assunto principal dos textos. Sempre a palavra-chave nessa etapa 3 é comparação. Eu estarei sempre fazendo comparações entre textos, entre opiniões. Ok? Continuando. Perdão. E como relacionar os avanços dos estudantes? E agora, Adriana, como eu vou saber se o estudante avançou ou não? De que forma eu posso compreender esse avanço? Se ele saiu... Lembra que nós temos os níveis de desempenho? Temos o básico, abaixo do básico, o avançado e o proficiente. Então, em que nível de desempenho o meu estudante está? Vai depender da quantidade de acertos que ele tiver naquele momento. Então, vamos pensar então na sequência didática da etapa 3. No início, aqui, ó,
Vamos lá, voltar aqui. No D20, consegue mostrar qual é o número que aparece bem aqui para mim, por gentileza? Quando clica? Não? Aqui é o D20. Lá no D20, se retornarmos, vamos retornar rapidinho. Aqui mesmo dá para ver, vamos lá. Percebemos que ficou acima do 40, né? Na retomada, que é o momento em que eu vou trabalhar com os estudantes. 45. Já no D21 foi 60, na retomada. É o início, aquilo que eles iniciaram na hora de fazer o exercício, a sequência didática. Já eu vou sempre estimar 10% de acerto em cada momento. Na retomada, 40, aí na ampliação eu vou para 50 e na consolidação eu vou para 60, tá? Então, sempre pensando na quantidade de acertos e melhorando, ok? Quando for o slide, eu vou mostrar, vai aparecer para vocês as porcentagens, para que nós possamos compreender melhor. Mesma situação na sequência didática do ensino fundamental agora. Então, 60, 40. Então, eu vou para 70, 50, 80, 60. Então, sempre pensando nessa porcentagem aumentada, para que o nível de desempenho do estudante possa melhorar a cada dia. Vamos testar os conhecimentos, temos mais 2 minutinhos, vamos dar tempo aí de ver pelo menos 2 questões. Agora com vocês, hein? Vamos lá. Temos o texto 1 e o texto 2. Texto 1, vamos falar de chocolate. Ai, quem gosta de chocolate? Ai, eu gosto muito de chocolate. Vamos para o texto? Apresentando o texto. Então, texto 1. Coração de pessoas que comem chocolate é mais saudável. Opa, coisa boa. Você ama chocolate? Então, saiba que existem boas chances de que você tenha um coração bastante saudável. Um estudo da Universidade de Aberdeen, apontou que pessoas que comem chocolate com regularidade têm menos chance de desenvolver problemas cardíacos. Os pesquisadores também mostraram que não existem evidências de que o chocolate deva ser reduzido dentro da dieta alimentar por conta de risco cardiovascular. As conclusões foram listadas a partir de acompanhamento de 20.951 pessoas durante 12 anos. O estudo foi publicado na revista Heart, eu queria que seja coração em inglês, né? O chocolate é comprovadamente um alimento rico em flavonoides, composto de origem vegetal que oferece proteção aos seres humanos contra doenças do coração. Ainda não existe uma explicação científica que confirme as razões pelas quais o chocolate pode ser tão bom para o coração humano. Mas os pesquisadores já sabem, com certeza, que o doce, quando consumido dentro de uma dieta saudável e com moderação, pode apresentar um comportamento positivo para a saúde cardiovascular. Olha que maravilha! Agora o texto 2, chocolate, o título é só chocolate. Em um relatório apresentado na reunião anual da Associação de Cardiologia dos Estados Unidos, em Chicago, os pesquisadores afirmaram que o chocolate preto em pequenas quantidades pode reduzir o risco de um ataque cardíaco por diminuir a tendência de coagulação das plaquetas, processo responsável por obstruir os vasos sanguíneos. Olha, falando de outra forma, temas parecidos. Olha quem apareceu aqui. Os flavonoides presentes no chocolate são capazes de reduzir o colesterol do mal, LDL, e podem impedir a arteriosclerose. Eita! Processo degenerativo que provoca a obstrução progressiva das artérias, explica Fabiana. Outra pesquisa da Universidade da Pensilvânia, dos Estados Unidos, constatou que consumir 38 gramas de cacau em pó ou de chocolate amargo todos os dias, o equivalente a cerca de 2 trufas pequenas, pode reduzir os níveis de colesterol ruim em 4% e elevar o HDL, o bom colesterol, em outros 4%. Mas, é claro, a guloseima deve ser consumida com moderação. Olha, estão vendo que alguns textos já dialogam? Além do mais, fuja dos produtos que abusam da gordura hidrogenada para substituir o cacau. Confira as proporções no rótulo. Continuando, então, vamos ver
Vimos que são 2 textos com a mesma temática, falando dos benefícios do chocolate. Vimos lá o enunciado, texto 1, texto 2, e agora vamos ver o comando. Qual é o comando? Ele já me trouxe aqui, ó, ele já me disse que esses textos são o quê, gente? Semelhantes. Tá, mas por que eles são semelhantes? Letra A, apresenta uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia? Os 2 falam da Pensilvânia? Vamos voltar lá? Vimos a Pensilvânia. Cadê a Pensilvânia? Que eu vi por aqui. Texto 1 ou texto 2? Opa, eu tô no outro texto. É isso aí. Vamos lá, aqui, ó. Pensilvânia. Temos Pensilvânia no outro texto? Então, já sabemos que fora! O legal é isso. Observar o texto e já dizer, não, peraí, aquele outro não fala da Pensilvânia. Então, não é. Próximo. Mostram as funções dos flavonoides presentes no chocolate. Temos flavonoides nos 2 textos? Já é uma questão que eu já deixo guardar. Falei, peraí, essa aqui pode ser a resposta. Letra C. Relatam sobre os produtos que abusam da gordura hidrogenada. Fala sobre produtos da gordura hidrogenada. Um dos textos até apresenta a gordura hidrogenada, né? Fala um pouco, tá aqui, ó. Fuja dos produtos da gordura hidrogenada. Mas nós temos no outro texto falando algo sobre gordura hidrogenada? Vamos pensar. E continuando, trato da reunião anual da Associação de Cardiologia. Logo, analisando, não é chutando, não é dizer, não, peraí, é isso. Analisando questão por questão, podemos dizer certamente, com absoluta certeza, que a resposta, A, B, C ou D? Vamos lá? Letra B. Quem acertou, parabéns. Os 2 falam dos flavonoides, as funções dos flavonoides presentes no chocolate. Lembram? Aqui, cadê? Tá por aqui, flavonoides. Aqui, ó. O chocolate é composto comprovadamente um alimento rico em flavonoides. Aí, novamente, no outro texto, os flavonoides presentes no chocolate são capazes de reduzir colesterol do mal, né? Então, tanto num texto quanto no outro, eu vejo a apresentação dos flavonoides. Por isso, a letra B. Continuando, vamos lá. Me ajudem, vão respondendo junto comigo. Agora vamos de novamente, texto 1, texto 2. Lembrando que nessa etapa temos muita questão da comparação entre textos. Vamos apresentar o texto maior para os professores. Continuando. Texto 1. Há um Neandertal dentro de nós. Aí eu pergunto, professora, mas e agora o aluno não vai saber de todos os vocábulos, significado? Não tem problema. No decorrer do texto, ele vai compreender pelo contexto. Nossos primos mais próximos não se extinguiram por completo. Humanos e neandertais acasalaram. Os europeus e asiáticos são seus descendentes. Uma das mais importantes questões da antropologia foi respondida. Desde o século XIX, se discute a identidade do homem neandertal. Quem será esse nosso primo em primeiro grau na família evolutiva humana? Os neandertais, ou homo neanderthalenses, eram maiores e mais fortes que os Homo sapiens, os homens modernos que evoluíram na África há 200 mil anos. Já os neandertais habitaram a Europa e o Oriente Médio por 300 mil anos. Eles conheciam fogo, caçavam mamutes com lanças sofisticadas e se protegiam do frio com pele dos animais abatidos. Os neandertais eram inteligentes. Seu cérebro era maior que o nosso. Era uma espécie magnificamente adaptada à sobrevivência nas duríssimas condições da Europa glacial. Mesmo assim, desapareceram, após ceder progressivamente um continente inteiro aos invasores de nossa espécie há 22 mil anos, os últimos bandos remanescentes refugiaram-se nas cavernas do rochedo de Gibraltar, no extremo sul da Espanha. Era um beco sem saída. Do alto do rochedo, avista-se a África, do outro lado do estreito de Gibraltar.
Só 13 quilômetros de mar separavam os neandertais da sobrevivência. Mas essa não era uma opção. Eles nunca inventaram barcos. A espécie se extinguiu. Texto 2. Hominídeos, a família cresce. Duas descobertas recentes mostram que a família dos hominídeos pode ser maior do que se imaginava. A ela foi agora acrescentando um primo e um bisavô. A etiqueta recomenda que comecemos pelos mais velhos. Partes bem preservadas de 2 esqueletos foram descobertas no sistema de cavernas de Malapa, África do Sul. Os restos são de uma mulher adulta e um jovem. Ambos foram classificados como espécimes de um novo hominídeo, batizado Australopithecus sediba, creio que seja isso, que viveu entre 1,95 milhão e 1,78 milhão de anos atrás. A segunda descoberta foi feita por um método bem diferente. Pedaço de osso de polegar foi achado na caverna de Denisova, no sul da Sibéria. Fragmentos dele foram moídos e tiveram seu material genético analisado. Aí veio a surpresa. Tratava de nova espécie de humano. Nem era Homo sapiens, nem era Neandertal. E agora, temos textos semelhantes, convergentes ou divergentes? É a mesma notícia do texto 1 no texto 2? Vamos observar agora. Sério, Maria Cristina, que maravilha! O comando. Comparando-se esses dois textos, constatam-se que apresentam informações o quê? A, complementares, B, contraditórias, C, diferentes, D, excludentes ou E, inconsistentes. E então, o que nós vimos com relação ao texto? São complementares, uma complementa a outra, são contraditórias, são diferentes ou são inconsistentes? Já que o primeiro texto vem falando lá do ao Neandertal dentro de nós. E aqui eles falaram que encontraram, né, um tipo de ser humano, de material em que não era Homo sapiens nem era Neandertal. Qual seria a resposta? Vamos lá? A, B, C, D ou E? Ai, Maria Cristina, você trabalhou com os estudantes. Luzinete, ok, compreendo. É a letra B, a anterior, não é isso? A, B, C ou D ou E. Lembrando que esse texto ele está direcionado para o ensino médio. No ensino médio, geralmente, nós temos 5 questões, principalmente pensando no Enem, né? Porque o Enem, ele trabalha sempre com 5 questões. Entenderam? Então, A, B, C, D ou E. Será que são complementares, são contraditórias, são diferentes, excludentes ou inconsistentes? Se nós formos ver com relação às questões, ele está falando aqui, ó, da antropologia, do homem, né, de um tipo de homem que foi encontrado, que é chamado Neandertal. Esse outro, ele trouxe uma questão que encontraram um novo tipo, que não era Homo sapiens, nem Neandertal. Ele fez o que, gente? Ele está o que nesse momento? Ele está complementando uma informação da outra. A outra fala do Neandertal e esta que vem em seguida fala, olha, nós temos o Homo sapiens, temos o Neandertal e agora temos mais outro que estamos estudando. Então está complementando. Não é contraditória. Uma não está contradizendo a outra. É? Ah, poderia, Adriano, mas diferente. É, só que entre complementar e diferente, está mais complementando que sendo diferente, porque é a mesma informação sobre o quê? Os homens que passaram pela Terra. Uma não exclui a outra em nenhum momento. Até porque ele fala aqui, ó, não era Homo sapiens nem Neandertal. Olha, vocês viram lá no outro texto, tinha o Homo sapiens Neandertal. E agora nós temos um outro tipo, complementando, tá? E, por fim, não é inconsistente. Por isso que na língua portuguesa nós devemos sempre trabalhar com o dicionário ao lado para mostrar aos estudantes o que significa cada vocábulo, ok? Olha, a Rosineide aí respondeu, letra A, muito bem, Velma ou Elma, né? Continuando, que nosso tempo já está
em contagem regressiva. Último texto. Projeto de lei da pesca é aprovado e causa polêmica no Mato Grosso do Sul. Lei da pesca libera o uso de petrechos como redes e anzol de galho para qualquer tipo de pescador. Foi aprovada, na manhã desta terça-feira, 24, o projeto de lei estadual número 119 de 2009, a Lei da Pesca, na Assembleia Legislativa de Campo Grande. O documento concede uma série de benefícios aos pescadores de Mato Grosso do Sul, entre eles a pesca com petrechos antes considerados proibidos, como anzol de galho e redes, para qualquer pescador munido de carteira profissional. A aprovação foi quase unânime, 20 votos favoráveis contra apenas 3 contrários. Mesmo assim, a Lei da Pesca gerou muita polêmica entre deputados e os mais de 400 pescadores que acompanham de perto o plenário. Um dos deputados, o quê? Olha as palavrinhas-chave, as marcas linguísticas. Opositores mais ferrenhos da nova lei diz que a liberação da pesca com petrechos irá acelerar em poucos meses o processo de extermínio de algumas espécies que antes poderiam ser capturadas apenas pelos ribeirinhos. Em seu discurso de defesa à proibição aos petrechos, ele destacou que o artigo 24 da Constituição Federal diz que quando existem conflitos entre interesses econômicos e ambientais, o ambiental deve sempre prevalecer. O presidente da Associação de Pescadores de Isca Artesanal de Miranda, Eliezer Francisco Xavier, no entanto, é favorável à liberação dos petrechos. Nós só queremos trabalhar, conforme está na Constituição Federal, que libera o uso dos petrechos nos rios, argumenta ele. Logo, aqui está bem fácil, né? Por quê? Porque as palavras-chave estão sendo apresentadas. Na hora eu vejo opositor favorável. Então, sem pensar muito, nesse texto, as opiniões do deputado e do presidente da associação são o quê? São divergentes, não se complementam. Olha a diferença entre divergente e indiferente. Próxima, similar, tem que sempre trabalhar essas questões com os estudantes. Ok? E em continuidade, já estamos chegando ao final, continua aí, firme e forte, não desiste. Vamos lá. Em continuidade, na sequência de dados da etapa 3, lembrem, retomando, para que não esqueçam como que eu devo trabalhar, como nós devemos trabalhar cada sequência didática. Primeiro momento, até o final do curso, todo mundo tem que estar com esses nomes na cabeça. Eu vou trabalhar com a retomada. É o momento do diagnóstico, tá? Nós vamos encaminhar a sequência didática da etapa 3 para vocês até o final dessa semana, que é o tempo também dos professores que ainda não receberam a sequência didática da etapa 1 e etapa 2. Tenham se apropriado delas, tá bom? Vou colocar lá no Padlet para que vocês tenham acesso, tá? E também vou encaminhar o número do processo novamente, tá? Os superintendentes, para que eles possam encaminhar para vocês. Terminou o diagnóstico, fez a avaliação, descobriu se é realmente D20 ou D21, que vai precisar ser o foco em cada turma. Agora eu trabalho o quê? Os conceitos, ainda na retomada. Em seguida, o momento da ampliação, né? Eu vou confirmar essa confirmação conceitual. O estudante aprendeu? Não, peraí, ainda tem dificuldade? Desenvolveu habilidade? Não desenvolveu? Vou perceber na hora que ele resolver as questões. Ok, finalizou o momento da ampliação, vou então para a consolidação, que é a autoavaliação. Agora o estudante que vai dizer para mim, eu não vou estar observando, ele mesmo vai se autoanalisar. Peraí, professora, se me der 10 questões do D20 eu acerto todas, eu estou craque. Mas o D21 ainda estou com dúvida, professora. Vamos de novo? Vamos tentar mais uma vez? Vamos refazer algumas questões? Lê novamente o texto? Me mostra quais são as marcas linguísticas, as palavras-chave que vão me ajudar na hora da resolução da questão? Pensa sempre nisso. Os estudantes não brinquem de uni, do unité nas questões, mas que eles possam marcar com certeza, ou o máximo de certeza possível. Se ele tiver somente 2 questões em dúvida, fica mais fácil para resolver, né? Ok? E então, chegamos ao final
né? Mais uma vez, agora na etapa 3, lembre-se, são 7 etapas, nós estamos quase no meio do caminho. Eu peço a vocês, vamos lá, para que o nosso canal bombe cada vez mais, se inscrevam no canal, vai lá, ó, clica, olha eu fazendo o merchan do nosso canal, se inscrevam no canal, compartilhem as aulas com outros professores que vocês conhecem de língua portuguesa, né, que é tão importante para que nós possamos, muitos professores entraram na rede agora, ainda desconhecem essa parte da matriz de referência do SAEB, desconhecem os descritores, olha aí, já estamos com 800 inscritos, mais de 800, que maravilha, faz a tua parte, se inscreve, manda o filho, o tio, o marido, todo mundo se inscrever para a gente conseguir os 1000 inscritos, né? Para que cada vez o nosso canal possa ganhar mais ênfase, para que outras pessoas também conheçam e possam participar desse momento tão crucial e tão maravilhoso, o pontapé inicial das nossas formações. Agora estamos mais pertinhos, né? Por muitas vezes professores falam, eu estou lá longe, mas olha aqui, eu estou aqui, estamos juntos, trabalhando juntos. Não esquece, nós vamos encaminhar o link do Padlet, tá? Para que vocês acessem, mandem fotos, mandem vídeos, mandem sugestões, dúvidas, estejam conosco. Então não esquece, se inscreve no canal, que mais? Compartilha as aulas, tá? Dá um linkzinho de gostei. Gostou hoje da aula? Foi bacana? Então dá um ok. Se não gostou, tudo bem, a gente vai melhorando conforme a sugestão de vocês. Mas o importante é que estejamos juntos, tá? Muito obrigada. Deus abençoe, que tenha uma semana maravilhosa. E avisa já para os professores de matemática, amanhã tem aula de matemática com o professor Erickson, viu? Um abraço. Fiquem com Deus.